Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Gel número 359, sexta-feira, 24 de outubro de 2025, trazendo para vocês aí a síntese da geopolítica dessa semana. Lembrando a todos que o Conexão Gel também está no Instagram, Facebook, no X. Todos os dias eu vou compartilhando algumas notícias com vocês e também ao longo da semana alguns vídeos lá no YouTube que a gente chama de Minuto Conexão Gel, com algumas questões aí mais importantes para manter vocês atualizados entre um podcast e outro. Bom, vamos lá. Trump e Putin, novas sanções e sem reunião. Isso mesmo, né? A reunião lá prevista entre os dois líderes para Budapeste, Hungria, foi adiada ou cancelada e não sabemos quando que será. Não há uma previsão. E aí eu já deixo logo de cara uma pergunta. Será que agora acabou a paciência, né, do Trump com o Putin, né? Essa é a pergunta que eu já deixo para vocês aí refletirem. Bom, desde que assumiu o governo, né, o Trump, em janeiro, vocês vêm acompanhando aqui no Conexão Gel, o Trump sempre teve aí uma postura bastante paciente com Putin, do ponto de vista da grande geopolítica explicada, né? Muita gente falando, são amigos, tem negócios por trás. Eu prefiro olhar pela grande geopolítica, e pela grande geopolítica é muito importante que os Estados Unidos tentem retirar a Rússia, digamos assim, do colo da China, né? E avançar, inclusive, em negociações em relação às riquezas minerais russas, que interessa bastante aos Estados Unidos. Só que isso está bastante complicado. Esses laços de Moscou com Pequim, cada vez mais fortes, cada vez mais sólidos. Putin e Xi Jinping sabem que daqui a 3 anos e meio, mais ou menos, pode ter um presidente democrata na Casa Branca, lá nos Estados Unidos, e os dois não querem deixar o poder tão cedo, né? Tanto Xi Jinping como Putin querem permanecer no poder até quando for possível, até eles morrerem, né? E não querem arriscar romper essa união aí formada. Só para vocês terem uma ideia, lá na Rússia, a quantidade de chineses frequentando as universidades, apenas para pegar o exemplo do aumento da influência chinesa dentro da Rússia, pegando o exemplo de universidades, tenho dados confirmados da Universidade de São Petersburgo, as placas de sinalização da universidade, várias das placas de sinalização dentro da universidade já estão não apenas em russo, mas também em chinês. Ou seja, precisa dizer mais alguma coisa, né? Você vê a placa de universidade na Rússia escrita também em chinês. É lógico que, do ponto de vista da geopolítica, isso não é seguro para a Rússia, né? A Rússia tem um sério problema demográfico, a Rússia tem uma população de 145 milhões de habitantes, mais ou menos, e diminuindo. A China quase 10 vezes essa população. Então, para a Rússia ter que depender tanto assim da China não é bom. Tanto é que no início aí do ano, janeiro, fevereiro ali, o Putin enviando vários sinais aí de bastante otimismo com a relação aí com o Trump, inclusive a reunião lá no Alasca, lá em 15 de agosto, lembrando a vocês, né, já tem 2 meses, né, mais de 2 meses a reunião lá do Alasca, aconteceu em 15 de agosto, a impressão era de que as coisas iriam caminhar bem, mas não é isso que nós estamos vendo, né? Então, na semana passada, tivemos o telefonema do Putin com o Trump. Eu comentei isso com vocês no Conexão Gel 358. Depois, na sexta-feira, a reunião na Casa Branca do Trump com o Zelensky. E aí essa reunião foi complicada, porque o Zelensky foi muito firme na sua posição de que não vai ceder nenhum território para a Rússia, porque provavelmente o que a Rússia pediu para o Trump foi negociar com o Zelensky que a Ucrânia ceda aí todo o restante da região de Donetsk, né? A Rússia hoje ocupa cerca de 75% da região de Donetsk, a Rússia quer a totalidade da região de Donetsk, né? E o Trump falou isso com o Zelensky não concordou, disse que não abre mão, e aí já na segunda-feira o Trump veio falando em congelar o conflito na linha de contato como está hoje, ou seja, do jeito que está hoje. Cerca de 20% da Ucrânia é ocupada pela Rússia, já venho falando isso com vocês, tem mudado muito pouco, mudou muito pouco nesse verão, a Rússia na prática conseguiu avançar pouco, né, menos do que esperava, e agora já estamos aí no outono, lá no hemisfério norte, a situação vai ficar cada vez mais difícil para a Rússia avançar
territorialmente na Ucrânia. E aí, na terça-feira, veio o anúncio, uma entrevista dessas diárias entrevistas que o Trump dá, ele falando que a reunião lá em Budapeste, na Hungria, está cancelada ou adiada, sem data, porque os dois lados não querem ceder, que o Putin e os Zelensky se odeiam, etc. Falou isso lá na Casa Branca. Bom, mas a grande questão foi que na quarta-feira um anúncio importante dos Estados Unidos decretando aí sanções contra duas importantes empresas russas de petróleo, a Rosneft e a Lukoil. Isso foi na quarta-feira. Inclusive ontem, quinta-feira, o preço do barril no planeta aí subiu até 6% no mercado internacional, porque empresas de países que importam petróleo da Rússia, inclusive Índia, inclusive China, já começaram a cancelar pedidos. Então, houve toda uma movimentação que nós estamos a acompanhar aí nos próximos dias como isso vai ficar. Aliás, o Trump, essa semana, voltou a falar que o Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, prometeu a ele zerar as importações de petróleo com a Rússia até o final do ano. A imprensa indiana não confirma isso, o governo indiano não confirma isso, mas efetivamente os dois falaram ao telefone essa semana e o Trump disse isso, disse que o Narendra Modi prometeu zerar as importações de petróleo da Rússia. E a Índia, como já falei aqui várias vezes com vocês, possui aí forte relação com a Índia, já tradicionais relações, né? Os dois países tradicionais relações. A Índia, mais da metade das importações de material de defesa da Índia vem da Rússia. Inclusive, o programa nuclear indiano dependeu demais, né? A Índia hoje possui 2 submarinos de propulsão nuclear, graças à Rússia principalmente. E também na quarta-feira não foram apenas as sanções, né? Quarta-feira o poderoso Sergei Lavrov, ministro de Relações Exteriores aí da Rússia, já está aí há muitos anos no poder, na posição de ministro de Relações Exteriores, teve uma conversa com o Marco Rubio pelo telefone e depois, numa entrevista coletiva, ele disse a seguinte frase, né? Até escrevi aqui para trazer para vocês. Parar a guerra hoje contra a Ucrânia seria deixar a maior parte do país sob controle nazista, ou seja, veio de novo com aquela carta de que o governo do Zelensky é um governo nazista, ocupando a Ucrânia. Ou seja, a situação entre Rússia e Ucrânia bastante complicada. Agora, essas sanções dos Estados Unidos, o Trump ontem, em mais uma entrevista, foi perguntado se ele achava, porque uma repórter perguntou a ele, porque o Putin tinha dito de que essas sanções dos Estados Unidos não afetariam a economia russa. E aí o Trump disse, né? O Trump realmente é impressionante. O Trump disse assim, vamos ver daqui a 6 meses. Então, essa frase do Trump ontem, eu até busquei essa entrevista para ver exatamente como ele respondeu, e a impressão que me passou é que realmente o Trump já está cansado dessa questão e aquela boa relação com o Putin, eu acho que não está mais. O Trump já está cansado dessa postura da Rússia de ir adiando. O Putin quer prosseguir nesse conflito. O Putin quer ganhar mais terreno, quer enfraquecer, acha que consegue enfraquecer a Ucrânia. E, ao mesmo tempo, também, não apenas os Estados Unidos, mas a União Europeia se reuniu. Aliás, hoje ainda termina a reunião lá em Bruxelas, começou na quarta-feira, ontem foi a mais importante. O Zelensky, inclusive, participou da reunião ontem. Ainda não temos aí confirmação sobre aquela questão daqueles recursos da Rússia que estão aí congelados nos bancos europeus, se vão ser passados para a Ucrânia, se não vão ser passados para a Ucrânia. Então tem muita polêmica em relação a essa questão dos recursos russos congelados, mas mais um pacote de sanções europeias contra a Rússia, inclusive também os países da União Europeia acordaram de zerar a importação de gás da Rússia até 2027. Agora vejam vocês, né, a força da Rússia, né? A União Europeia, nós estamos em 2025, a União Europeia acordou que até o final de 2027 zera importação de gás da Rússia. Vejam a dificuldade, daqui a 2 anos apenas, né? A União Europeia não consegue hoje fechar a torneira e parar de importar gás da Rússia, né? Ninguém quer morrer de frio, né? Ninguém quer morrer de fome. Alimentos, energia, 2 fundamentais para a sobrevivência do ser humano, né? Falo muito isso nas minhas aulas, nas minhas palestras.
e a União Europeia, mas foi mais uma demonstração de que a União Europeia está realmente também decidida, né, estar junto com os Zelensky, junto com a Ucrânia, contra a Rússia. Tomahawks dos Estados Unidos, nada, nenhuma confirmação do Trump de fornecer. Essa semana tivemos aí testes das forças nucleares da Rússia e da OTAN, né, os dois lados realizando exercícios aí do seu aparato nuclear. O alto comando russo informou que pretende mobilizar reservistas para proteger as infraestruturas civis. O Putin ordenou aí ampliar o exército para 1,5 milhão de militares, né? Ou seja, situação lá na Europa bastante complicada, os europeus realmente muito preocupados com a possibilidade de um conflito em grande escala da Rússia contra a OTAN. E aí eu queria saber a posição de vocês. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários se essas sanções dos Estados Unidos contra as empresas de petróleo russas vão dar resultado contra o Putin vai parar a guerra, não vai parar a guerra. Eu avalio que não vai parar. Acho que o Putin quer mais e não vai medir esforço para tal. Mas e vocês? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários para a gente. É sempre bom de debater sobre essas questões. Bom, segundo tema para vocês. Será que a Colômbia seria a nova Venezuela? E por que eu trago esse título para vocês, né? Todo mundo, logicamente, todos falando sobre Venezuela. Essas últimas semanas tenho comentado sobre isso, né? Somente desde o início de setembro, quando os Estados Unidos começaram a atacar aquelas embarcações saindo da Venezuela, transportando drogas, segundo os Estados Unidos. Mas essa semana tivemos novidades. Essa novidade começou no final de semana, quando o Trump acusou formalmente o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, de liderar o tráfico ilegal. Falou que a Colômbia nunca produziu tanta cocaína como está produzindo agora. Anunciou a suspensão da assistência que os Estados Unidos dão à Colômbia também. E, diferente dos outros casos, 2 embarcações foram destruídas no Pacífico. As outras 6 embarcações até hoje tinham sido destruídas no Caribe. Dessa vez, essa semana, os Estados Unidos destruíram 2 embarcações, matando 5 pessoas, 2 numa embarcação, 3 em outra, segundo o governo dos Estados Unidos, transportando drogas, ou seja, embarcações saindo da Colômbia. Então, assim, estamos seguindo aí, acompanhando várias notícias da presença dos navios de guerra dos Estados Unidos lá no Caribe. O Maduro, inclusive, falou também essa semana de que a Venezuela possui 5.000 mísseis, aqueles mísseis portáteis, né? De lançamento ali, antiaéreos, né, e prontos para qualquer ataque dos Estados Unidos. Logicamente, o Maduro quis dar um alerta, especialmente para a possibilidade dos Estados Unidos fazer algum tipo de ataque de operações especiais, e aí usaria helicópteros, né? Então, esse míssil que é um míssil russo, né, que o Maduro comentou, dizendo que o Maduro disse que tem 5.000 desses mísseis. Eles são mísseis muito bons para isso, né, para atacar, por exemplo, helicópteros que voam numa velocidade menor do que caças, por exemplo, né? E uma das possibilidades, e lógico, se você for empregar operações especiais para um desembarque, uma ação de forças especiais dentro do território venezuelano, por exemplo, para capturar o Maduro ou até para matar o Maduro, teria que usar o helicóptero. Então, por isso que o Maduro deu esse recado, né? Então, a novidade, mas a novidade da semana maior foi essa questão dos ataques contra a Colômbia, contra o presidente da Colômbia, essas acusações claras do presidente Trump contra o presidente da Colômbia. E aí eu faço um alerta, vamos lembrar que a Colômbia terá eleições presidenciais em maio do ano que vem, né? E o Trump tem que tomar cuidado com esses comentários contra o presidente da Colômbia, porque pode, obviamente, insuflar aí um nacionalismo. O Gustavo Petro, ele não pode ser reeleito, né? Na Colômbia não prevê reeleição do presidente, mas sem dúvida ele quer fazer o seu sucessor. Então o Trump tem que tomar cuidado com esses comentários diretos com relação ao presidente da Colômbia, porque isso pode ajudar aí na reeleição ou na eleição do candidato do Gustavo Petro para as eleições do ano que vem. Mas elas ainda estão meio distantes, maio, mas a novidade dessa semana é que aqueles ataques que estavam ocorrendo contra embarcações no Caribe ocorreram essa semana também contra 2 embarcações no Pacífico e saindo da Colômbia. Então, algo para nós acompanharmos, entorno estratégico brasileiro, Colômbia e Venezuela, obviamente, 2 países aqui da América do Sul. O Brasil precisa estar atento a esses movimentos. Não acredito que seja o caso,
porque as embarcações que saem do Brasil, o Brasil não é produtor de cocaína, mas o Brasil é consumidor, infelizmente, e é território de passagem de drogas, pressionando no Caribe e no Pacífico. Há uma possibilidade do aumento do trânsito de drogas desses dois países via Brasil para ir para a Europa ou talvez até para os Estados Unidos, pegando uma rota um pouco maior. Acho isso mais difícil, mas não podemos descartar essa possibilidade. E aí vem a questão que eu também deixo para vocês avaliarem. E se em algum momento o governo dos Estados Unidos decidir realizar ações contra embarcações na nossa Amazônia Azul, seriam embarcações transportando drogas, saindo, por exemplo, do litoral do Amapá, do litoral do Pará. Qual será a reação do Brasil? O que nós podemos fazer com as forças armadas brasileiras que temos atualmente? Então é uma reflexão para vocês. O Trump está muito decidido, o Marco Rubio é o seu secretário de Estado, é o seu assessor para assuntos de segurança nacional, ou seja, 2 chapéus. O Marco Rubio tem essa questão das drogas, do narcotráfico, como uma questão já antiga dele. Ele vai pressionar em relação a isso, vai pressionar o Trump tem falado muito dessa questão. Temos que ficar de olho, temos que estar acompanhando. E falando estamos de olho, logicamente, estamos de olho na questão lá de Gaza, que não está resolvida. Tivemos aí descumprimentos do cessar-fogo dos dois lados nessa semana, inclusive 2 militares israelenses morreram no final de semana passado. A Israel retrucou, matou mais de 20 palestinos. A situação ali segue bastante tensa. Os restos dos reféns, os restos mortais dos reféns não foram totalmente entregues a Israel como prometido. Mas os Estados Unidos estão muito em cima dessa situação. O vice-presidente, o J.D. Vance, foi a Israel na terça-feira, mandou uma mensagem um pouco até preocupante. A entrevista do J.D. Vance com relação ao Hamas me deixou um pouco na dúvida, porque ele falando aí da dificuldade de desarmar o Hamas, etc. Vamos lembrar que a expectativa é que seja formada uma força, digamos assim, uma força de paz, de países muçulmanos, incluindo aí Turquia, incluindo Indonésia, para efetivamente ocupar a faixa de Gaza. Na verdade, assim, principalmente o restante da faixa de Gaza, porque hoje Israel ainda ocupa mais da metade da faixa de Gaza, cerca de 58% da faixa de Gaza hoje ainda ocupada por forças israelenses. O que sobrou ainda está dominada pelo Hamas, que está armado, e aplicando a lei dele, ali dentro desse território que corresponde aí mais ou menos um pouco mais da metade da faixa de Gaza. E também, para complicar a situação, o parlamento israelense deu prosseguimento àquela questão da formalização de anexação de parte dos territórios na Cisjordânia. Lembro que a Palestina é Cisjordânia, em inglês chamam de West Bank, e faixa de Gaza. A autoridade palestina controla a Cisjordânia e o Hamas hoje controlando essa parte aí da faixa de Gaza. Pois bem, o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, chegou a Israel na quarta-feira, falou novamente contrário a essa questão da anexação lá da Cisjordânia, e ontem, quinta-feira, o Trump, em entrevista, disse claramente que Israel não vai anexar nada na Cisjordânia, porque se anexar, perde totalmente o apoio dos Estados Unidos. Então, essa questão ali, o Oriente Médio, é extremamente complexo, a situação ainda não está totalmente resolvida, vamos seguir de olho. Também estamos de olho, eleições neste domingo, eleições legislativas lá na Argentina, venho falando sobre ela aí, essas eleições aí já nas últimas semanas. Logicamente, a Argentina, país importantíssimo da América do Sul, entorno estratégico brasileiro. 1/3 do Senado vai ser renovado, metade da Câmara dos Deputados. O presidente Milei muito preocupado, a situação dele não está boa para conseguir o que ele precisa ter a maioria no Congresso argentino para poder aprovar as suas medidas, etc. Então, vamos ficar de olho nas eleições legislativas na Argentina neste domingo. Com relação às eleições na Bolívia, vitória do senador Rodrigo Paes, centro-direita, economista, 58 anos, já foi prefeito de Tarrira, filho do ex-presidente Jaime Zamora, foi presidente da Bolívia de 89 a 93. O Rodrigo Paes, ele defende uma autonomia regional, de centralização de poder, incentiva a integração regional e superou o outro candidato, que também era um candidato da direita, por 54, quase 55% dos votos contra 45%, e o Rodrigo Paes já avisou que vai reatar relações diplomáticas com os Estados Unidos. Vejam bem, relações diplomáticas com os Estados Unidos, a Bolívia tinha rompido em 2008, né? Então, assim, a direita voltando ao poder lá na Bolívia.
E outro dado também, o Rodrigo ligou essa semana para Maria Corina Machado, isso mesmo, que vai receber o Prêmio Nobel da Paz agora em dezembro, convidando ela para a cerimônia de posse, que já vai ser agora, dia 8 de novembro, já teremos aí um novo presidente na Bolívia, entorno estratégico brasileiro, também temos que estar de olho. Novidade também, confirmado no Japão, a primeira-ministra da história do Japão, Sanai Takaichi, de 64 anos, uma experiente política japonesa, linha dura, conservadora, foi confirmada pelo parlamento, foi confirmada como primeiro-ministro na terça-feira. Seu primeiro desafio vai ser, em termos de política internacional, receber o Donald Trump. Trump estará com ela no dia 28, semana que vem, dia 28, Trump chega ao Japão na noite do dia 27, dia 28 estará em reunião bilateral com a nova primeiro-ministro do Japão. Certamente o Trump vai falar de investimentos japoneses na parte de defesa, mas o Japão já vem avançando nisso. Essa pauta de defesa não é nova e a Sanai Takaichi é entusiasta no aumento de gastos com defesa. Vamos ficar de olho. Também estamos de olho nos entendimentos entre a Austrália e Estados Unidos. Essa semana, o primeiro-ministro australiano, o Anthony Albanese, esteve lá na Casa Branca na segunda-feira, se encontrou com Donald Trump, assinaram um acordo muito interessante, aí, bilionário acordo de terras raras. A Austrália riquíssima em termos de minerais críticos. Estados Unidos muito preocupados com isso e, logicamente, o Albanese aproveitou, já que os Estados Unidos dependem e querem muito essa questão aí dos minerais críticos, o Albanese conseguiu a confirmação do Trump em relação aos submarinos de propulsão nuclear classe Virgínia, que é parte daquele programa AUKUS. Vocês lembram? Um programa que foi assinado em 2021, assinado no governo ainda do presidente Biden, com a Austrália, com o Reino Unido, para dotar a Austrália de submarinos de propulsão nuclear. Só que os primeiros submarinos classe AUKUS somente estarão prontos nos anos 2040. Ainda tem muita coisa pela frente. A Austrália precisa de submarinos antes disso e o acordo previa que os Estados Unidos iriam vender para a Austrália entre 3 e 5 submarinos de propulsão nuclear da classe Virgínia. Só que a indústria naval dos Estados Unidos não consegue dar conta nem da necessidade para a Marinha dos Estados Unidos. Por isso que o Trump determinou este ano, no início do ano, que fosse feito um estudo, né, sobre esse tema. Só que a questão dos minerais críticos falou mais forte, né? E, efetivamente, o Trump avisou que vai cumprir aquilo previsto, que é o que estava previsto, entre 3 a 5 submarinos da classe Virgínia serem cedidos para a Austrália, começando agora em 2030, 2031. Então vamos seguir de olho, um tema importante. Neste domingo, dia 26, começa a reunião de cúpula da Associação dos Países do Sudeste Asiático. A reunião será na Malásia, reunião importante. A ASEAN formada por 10 países. Nesta reunião será o Timor-Leste se tornará o 11º membro da ASEAN. Lembrando a vocês, Timor-Leste é um país da comunidade de países de língua portuguesa. Tem também a possibilidade, nessa reunião lá em Kuala Lumpur, capital da Malásia, de ter um encontro entre o presidente brasileiro e o presidente dos Estados Unidos já no domingo, dia 26. E um dos pontos altos dessa reunião, desse evento, essa reunião de cúpula da ASEAN, além da entrada do Timor-Leste, é que o presidente Trump vai lá também participar com pompa e circunstância, né, da assinatura do acordo de paz entre Tailândia e Camboja, que ele ajudou a fechar, disse, o grande responsável por fechar essa questão. Na segunda-feira à noite, o Trump, como eu falei, voa da Malásia para o Japão. A China, nesse evento da ASEAN, será representada pelo seu primeiro-ministro, Li Qiang. O Xi Jinping não vai. E o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, também não vai presencialmente, participará virtualmente. Interessante isso, né? Parece que o Narendra Modi não quer encontrar presencialmente, né, com o Trump, né? Então ele vai participar dessa reunião de cúpula da ASEAN apenas por videoconferência. Vamos acompanhar, é uma reunião importante. E aí, na semana que vem, dia 31, sexta-feira da semana que vem, e 1º de novembro, sábado, ocorrerá a reunião do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, formado por 21 países ali do Oceano Pacífico. Será na Coreia do Sul essa reunião. Mas o grande evento, confirmado ontem, o encontro tão esperado do Trump com o Xi Jinping. Será na Coreia do Sul, na próxima quinta-feira, dia 30. O Trump, a previsão é ele voar do Japão dia 29 para a Coreia do Sul.
e no dia 30 se encontrar com Xi Jinping. Será o primeiro encontro entre os dois presidentes aí das duas grandes potências do planeta. Muita expectativa, muito tempo para eles falarem, mas vamos conversar sobre esses assuntos aí ao longo dos próximos dias. E fechando, como sempre, boas notícias, não poderia deixar de ser a melhor de todas. O IBAMA finalmente concedeu licença para a Petrobras iniciar a perfuração exploratória lá na margem equatorial. A expectativa é que vai durar cerca de 5 meses, essa primeira etapa, né? Estudos preliminares indicam que ali na bacia da Foz do Rio Amazonas tem aí reserva de 6 bilhões de barris de petróleo, muito importante para o Brasil, muito importante. A Petrobras, inclusive, já tinha avisado que se nós não começássemos a explorar petróleo ali, nós daqui a 10 anos já estaríamos importando petróleo novamente. O Brasil hoje é um exportador líquido de petróleo. Então é um ponto muito importante, uma grande notícia e vamos seguir de olho. E a outra grande notícia é a Embraer, mais uma vez a Embraer, firmando aí um acordo estratégico com o grupo Mahindra lá da Índia. Há uma previsão aí da Índia adquirir até 80 aeronaves KC-390, isso ainda não está firmado, mas há uma expectativa deste acordo. Se isso sair, será excepcional para o Brasil. Inclusive, na semana passada, a Embraer inaugurou um novo escritório lá em Nova Delhi, ou seja, fechando aí mais contatos com a Índia. A ideia é a Índia ser o hub, digamos assim, dos KC-390 na Ásia. Então, uma notícia excelente e não poderia deixar de ser, falando de Embraer, registrar aí que ontem, 23 de outubro, dia da Força Aérea Brasileira, dia do aviador, a data em homenagem ao primeiro voo do 14 bis, que ocorreu 23 de outubro de 1906, Alberto Santos Dumont, um gênio brasileiro que nós precisamos reconhecer mais, homenagear mais. Então aqui deixo o meu abraço aos meus amigos da Força Aérea Brasileira, minha homenagem. Temos que sempre prestigiar as nossas instituições da nação brasileira. Com isso, fecho mais um Conexão Gel para vocês. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Se quiserem, deixem aí um comentário, deixem aí a avaliação e, principalmente, compartilhem com seus amigos. Vamos aumentar essa família do Conexão Gel para podermos pensar mais a geopolítica e, principalmente, o papel do Brasil neste mundo cada vez mais complexo. Um excelente final de semana a todos. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.